Graça e paz, shalom a todos vocês que aqui estão. Sempre uma grande alegria quando nós nos reunimos. Nós estamos chegando nessa noite e tratando na nossa 17ª aula do nosso manual de panorama do Antigo Testamento, módulo 2. E nessa noite nós vamos avançar, nós vamos juntos para a página 260. Então você pode ir para a página 260 nesse momento. Na página 260, nós vamos tratar de mais um profeta. Queridos, nas aulas 15 e 16 do nosso curso de Panorama do Antigo Testamento, nós abrimos a segunda divisão, a divisão que nós temos dos livros proféticos. Porque a primeira nós já havíamos cumprido, que eram os profetas maiores. Então, nós abrimos nas aulas 15 e 16 a segunda divisão dos livros proféticos, tratando dos profetas menores, e nós estudamos 6 livros. Nós estudamos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Hoje nós encerraremos o nosso estudo no módulo 2, estudando os últimos 6 profetas, quais sejam Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, os irmãos percebem, nós temos essa tabela bíblica aqui do Antigo Testamento, dentro que é a forma do cânon das nossas Bíblias, como eles estão colocados. Nós já mostramos quando nós estudamos a parte do Pentateuco, e nós mostramos, quando nós iniciamos lá o Pentateuco ou a Torá, nós mostramos a disposição no cânon da Bíblia hebraica, e nós vimos, então, nós fomos avançando e cumprindo cada uma dessas etapas. E precisamos lembrar, quando nós falamos tanto de profetas maiores quanto de profetas menores, que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo, e eles, dessa forma, refletiram fielmente a vontade e a soberania divina sobre a redenção de Israel em particular, mas também da redenção das outras nações de forma geral. Então, a mensagem dos profetas, ela foi entregue às gerações futuras, falava para aquelas pessoas daquele momento, mas também preparou as próximas gerações, gerações futuras, e preparou essas gerações para o tempo do Evangelho, que é algo que, quando nós estudarmos o módulo 3, nós já vamos fazer essa ligação. Então, os profetas menores, eles atuaram em 3 períodos da história de Israel. Israel aí que eu estou falando, Israel unificado. Agora nós temos já a parte dividida. Então, os profetas menores, eles atuaram no Reino do Norte, chamado de Israel, e ali nós temos pelo menos Oséias, Amós e Jonas, que falou para o Reino do Norte, mas também falou para a Síria, indo até Nínive. Nós temos também os profetas que falaram para o Reino do Sul. E o Reino do Sul, os irmãos lembram, Judá, chamado de Judá, e lá nós tivemos os profetas Obadias, Joel, Miqueias, Naum, e nós vamos começar em Naum nessa noite, depois Abacuque e Sofonias. Eles são pré-exílicos. Depois nós temos os profetas pós-cativeiro, e aí nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Então nós adiantamos e afiançamos que nós temos aqui nos profetas menores 12 homens com uma missão. São profetas menores, mas mensagens maiores. E quando nós pensamos nos profetas menores, nós temos que pensar que eles são chamados de profetas menores apenas no sentido de que cada livro é curto em relação aos profetas maiores. Então, nós vamos finalizar nosso estudo mesclando profetas pré-exílicos, que pode ser tanto o exílio da Síria quanto da Babilônia, com os profetas pós-exílicos. Então, na página 260 do seu módulo, a gente começa com Naum. E é interessante quando a gente pensa em Naum, porque o contexto, e é muito importante nós pensarmos nos contextos, porque Deus enviou profetas específicos com características específicas, porque o contexto era específico também. Então, quando Naum foi levantado como profeta, o reino de Israel, lá o reino do norte, já havia sido conquistado pelo Império Assírio. E o reino de Judá estava sob ameaça deles.
eles já haviam conquistado o norte e eles também começaram a ameaçar a parte sul do reino. Por isso que a mensagem do livro, você vai encontrar aqui em Naum, ela é marcada pelo tom de julgamento. E em Naum vai falar sobre o quê? Julgamento sobre quem? O julgamento é sobre a cidade de Nínive, que é a capital do Império Assírio. E o contraste aqui é que o tom do livro é de julgamento, um tom muito severo, é um tom, uma mensagem dura, mas, ao mesmo tempo, o nome do profeta significa consolação ou conforto. E o livro em si, de Naum, ele vai narrar o dia da ira de Deus sobre Nínive. E onde está o conforto? Bom, o conforto seria para Judá, que Judá, ameaçada agora pelos assírios, os assírios chegaram a cercar o reino, cercaram Jerusalém, e a ira de Deus sobre Nínive vai trazer conforto para Judá. Só para nós pensarmos, nesse tempo aqui, a Assíria, ela teve um declínio no poder dela, mas ela voltou a conquistar. E eu vou fazer essa comparação mostrando esse mapa para vocês. Então, o que você tem nesse mapa aí? Você tem, na parte, nesse verde mais escuro, você tem um império assírio antes do declínio deles. Isso foi em 824 a.C. Então, bem antes deles invadirem o Reino do Norte, o reino assírio tinha este tamanho. Então, eles têm uma queda com a morte do rei, e levou um tempo até que outro rei fosse levantado, mas quando esse rei é levantado, já em 671, perceba no verde mais claro como eles já haviam expandido absurdamente o reino. Então, este era um reino assírio, que politicamente ele era a entidade mais influente do mundo na sua época. Não tinha nada mais influente do que o reino assírio. Economicamente, Nínive, a capital, ela era a cidade mais poderosa e mais rica da terra. Então, esse é só uma ideia de um vislumbre de como seria Nínive, a mesma Nínive que Jonas esteve nela. Então, quais eram algumas das características da cidade de Nínive, para os irmãos terem uma ideia? Os muros tinham 30 metros de altura e 6 metros de largura. Então, era considerada uma cidade segura. A cidade tinha capacidade de estocar comida suficiente para resistir a um cerco de muitos anos. Se eles fossem cercados aqui, durante muitos anos, eles poderiam resistir sem ter necessidade de buscar alimento em outro lugar. E por isso, os assírios, eles pensavam que a cidade era invencível. Nunca, jamais, Nínive cairá. Agora, espiritualmente, o grande avivamento, lembra que o grande avivamento veio através de Jonas e da pregação dele. Então, Naum, ele vai trazer essa mensagem muito tempo depois de Jonas, ok? Então, espiritualmente, como é que Nínive estava naquele momento? E aí que é algo muito interessante aqui de nós percebermos, irmãos. O grande avivamento por meio da pregação de Jonas não durou muito mais do que algumas gerações. Pelo menos aí nós temos uma distância de até 150 anos entre Jonas e Naum. Então, 150 anos, aquilo que aconteceu com Jonas se perdeu. A Síria se tornou mais perversa do que era, mais cruel do que antes. Então, quando a gente chega na página 260 do seu manual, a gente descobre a estrutura do livro. São 3 capítulos, e nós temos esses capítulos aqui com essa estrutura, essas divisões principais. Por que é importante? Se você olhar na página 261, e aí eu vou estimulá-los a isso, você que está fazendo a matéria, já fez módulo 1 com o pastor Alisson, iniciou o módulo 4, agora a área de pregação, primeiro você interpreta, você observa, você interpreta, depois você aplica, e aí agora você começa a construir a mensagem, né?
E é interessante você observar que na página 261, o manual te dá a possibilidade que ela já está te dando o esboço, o manual já está colocando diante de você o esboço pronto de todo o livro, capítulo por capítulo. Isso facilita o seu estudo, a interpretação, a observação, a interpretação e a aplicação, e você pode utilizar isso em pequenos grupos, em células, em estudos bíblicos, em pregações, em momentos de evangelismo. Todas essas coisas são muito interessantes. Você pode, então, usar o seu manual a seu favor. E o que é que a gente percebe em Naum, irmãos? Em Naum, nós vamos perceber muitos atributos de Deus. Nós temos no capítulo 1 os atributos de Deus colocados. Então, eu vou mostrar para os irmãos, por exemplo, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Então, aí nós temos atributos de Deus. O Senhor é vingador e cheio de ira. Atributo de Deus. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então, quando nós olhamos aqui para o primeiro capítulo de Naum, você olha na página 260, que tem a ira de Deus descrita, esse primeiro capítulo de Naum vai descrever o zelo do Senhor por sua justiça e seu poder avassalador, incomparável. Naum, então, proclama aqui no capítulo 1 a vingança de Deus contra aqueles que o desafiaram, estão desafiando a Deus, e ele vai, neste capítulo 1, explorar o significado das palavras proféticas. E é muito interessante quando a gente estuda essas palavras. Então, palavras como ira, destruição e juízo são muito comuns aqui em Naum. E eles foram colocados aqui pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem de que a justiça de Deus não pode ser evitada nem contornada. Deus não vai deixar de aplicar a justiça dele. É por isso que dois temas se destacam na mensagem de Naum. O primeiro tema é a justiça divina e julgamento. Que a justiça divina aplicada, ela trará o julgamento. E Naum, então, ele proclama isso, irmãos. O julgamento de Deus sobre aqueles que praticam e praticavam duas coisas, a iniquidade, a impiedade, que é a falta do temor de Deus, e a opressão, oprimindo outros povos, e os assírios oprimiam com grande violência. Eles tinham prazer na prática do mal, na tudo aquilo que era violento, eles faziam. Então, o prazer deles era abrir as mulheres grávidas, o ventre, abrir com a espada, tirar o feto, jogar o feto contra pedras e machucar as pessoas, e abusar de pessoas, e cegar, e arrancar a pele, esfolar as pessoas vivas. Então, era uma opressão muito grande. E Deus vai precisar trazer justiça divina sobre isso, julgamento sobre isso. E aqui Naum, a mensagem dele vai ressaltar a importância da justiça e da retidão aos olhos de Deus. Quando Deus vai aplicar a justiça, mas ele é Deus justo. Ele vai aplicar a justiça segundo a retidão dele. Ele é um Deus justo, reto. O segundo tema que a gente encontra em Naum é duas coisas que parecem antagônicas, que é a destruição e a esperança. Por que parecem antagônicas? Porque as profecias de Naum, elas anunciam a destruição de Nínive. E isso vai oferecer esperança. Esperança para quem? Para todos os outros povos, irmãos, que já foram oprimidos, que passaram pela violência de Nínive. Porque a queda de impérios e poderes que se opõem ou se opunham lá naquele momento a Deus, transmitem para os outros a mensagem de que Deus triunfará sobre o mal. O mal não vai triunfar. Deus é que vai triunfar sobre o mal. E quando fala da destruição, no capítulo 2, ele é muito claro em dizer o seguinte, porque aqui é a ira de Deus demonstrada. E em 2 versos a gente destaca isso. Deus diz assim: as comportas do rio foram abertas. O palácio está prestes a desabar. O exílio de Nínive foi decretado e todas as servas lamentam sua derrota.
gemem como pombas e batem no peito em sinal de tristeza. Então, o segundo capítulo aqui, a ira de Deus demonstrada, ele é central para a compreensão das profecias de Naum. Porque o capítulo 2 ele vai narrar a queda que era iminente da grande cidade de Nínive, a poderosa, a mais rica de todo o mundo. Então, esse capítulo aqui, ele vai oferecer uma descrição dramática e vívida dos eventos que levarão à destruição da cidade. Além disso, o capítulo 2 ele possui implicações históricas e simbólicas, demonstrando com isso o julgamento divino sobre as nações e, ao mesmo tempo, como eu já disse, trazendo esperança para aqueles que confiam em Deus. Então, isso vai mostrar que a ira de Deus foi descrita no capítulo 1, foi demonstrada no 2 e ela é defendida no 3. Por quê? Algumas pessoas têm uma dificuldade. Ao mesmo tempo que pede a justiça de Deus, Deus demonstra a justiça dele e traz ira sobre o pecado. E algumas pessoas podem perguntar por que Deus está sendo tão irado. Então, na 1:3:1 diz assim, que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras. É cheia de riquezas tomadas à força, e nunca lhe faltam vítimas. Então, é uma denúncia aqui que Deus está dizendo. É como se nós estivéssemos num tribunal, agora a acusação. Por que Nínive precisa ser julgada? Porque toda essa riqueza que eu disse que Nínive tinha, todo o poderio deles, foram riquezas tomadas à força de outros povos, oprimindo, submetendo, matando, escravizando outros povos. E agora chegou o tempo de Deus trazer a justiça sobre toda essa situação. É por isso que no terceiro capítulo aqui, Naum vai descrever o lamento e a desolação que vão seguir e que se seguiriam à queda de Nínive. E ele destaca as lições sobre o orgulho e a humildade. Porque Naum estava mostrando como as nações poderiam ser humilhadas quando elas se afastavam de Deus, inclusive a própria nação de Deus, o próprio Israel, a própria nação, o próprio Reino do Sul. Lembra que Deus estava avisando o Reino do Sul antes que viesse o cativeiro. E este capítulo também nos lembra da importância do arrependimento e da busca de Deus, em que Deus sempre está convocando o povo dele a voltar, a se arrepender, a voltar atrás. Então, o que nós temos em Naum como mensagem? O que nós temos aí como tema que nós podemos aplicar para as nossas próprias vidas e tempos e dias, irmãos? Primeiro, nós temos o tema e o propósito. Por que esse livro foi escrito? Naum relata o anúncio de que Deus retribuirá Nínive por seus pecados. E Deus faria a maneira dele e no tempo dele. Na maneira dele e no tempo dele. Então, se Jonas soubesse que isso estava no plano de Deus, Jonas não teria sentado e reclamado naquele momento. Naquele momento houve arrependimento, mas no futuro Deus iria destruir Nínive por causa da impiedade deles. Então, qual é a mensagem a ser aplicada? Que nós podemos ficar descansados quando nós deixamos a vingança com Deus, pois ele não deixará o ímpio sair impune. O ímpio nunca sairá impune. Isso é algo, irmãos, que a gente percebe dentro dessa mensagem. O ímpio não vai sair impune nunca. Então, da página, nós estamos aqui, você tem da página 263, a questão da mensagem, da 262, mensagem, propósito, nós podemos deslocar para o próximo profeta menor. Então, o próximo profeta aí, vai para a página 264, nós chegamos no Abacuque. E Abacuque, o nome dele significa abraço, bom? Abraço. E o sentido aqui é de um lutador, de alguém que abraçou o outro para lutar por outra pessoa ou que tomou alguém nos braços para consolar alguém que está chorando. Esse é o sentido do nome Abacuque. E Abacuque provavelmente, irmãos, estava envolvido em algum ministério no templo. E talvez ele participasse de um grupo de profetas associados ao templo,
Só para explicação, lá no livro de 1 Crônicas 25:1, quando o rei Davi estabeleceu o plano para o templo, que foi construído pelo seu filho, ele estabeleceu que haveriam profetas que profetizariam no templo tocando harpas, instrumentistas e profetas. Possivelmente, provavelmente, Abacuque talvez integrasse um grupo assim. E isto se percebe pelo quê? Como é que a gente chega a essa conclusão? Quando a gente olha para dentro do livro. Então, é interessante você ter a sua Bíblia junto, para nós lermos alguns textos hoje. E é interessante, por exemplo, quando ele, no capítulo 3, no versículo 19, que é muito conhecido, no finalzinho, e você vai perceber porque Abacuque ele faz algumas citações que estão ligadas diretamente a algumas coisas específicas do templo. Por exemplo, instrumentos musicais e diretores de música que eram elementos centrais na adoração do templo. Então a ideia é, se Abacuque não fosse do meio, ele possivelmente não teria tanto conhecimento sobre isso. Então, por exemplo, Abacuque 3,19. No 3,19, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, é só o finalzinho. Ele está dizendo assim: o Senhor é minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Aí ele escreve: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então ele sabe qual instrumento, que aqui é uma canção, do 17 a 19 é uma canção, é um louvor. Na verdade, todo o capítulo 3 é um louvor. E ele aqui determina que o mestre de canto diga que são instrumentos de cordas, tá bom? Se você pegar uma outra versão mais antiga, lá tem a palavra em hebraico, que significa ali instrumentos de corda. Então, só para deixar. Ele fala, por exemplo, sobre o Senhor estar no templo. É muito interessante, porque lembra muito a visão de Isaías no capítulo 6. Capítulo 2 de Abacuque, 2:20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E é muito comum também o termo, o litúrgico selá, que você já viu em alguns salmos. Por exemplo, no versículo 3 aqui, ele diz: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Senhor, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. E sempre tem lá, no final, tem essa marcação, selá. No verso 9 tem essa marcação, no versículo 13 tem essa marcação da palavra selá. Selá significa apenas uma pausa no cântico. É como se fosse uma nota, né, uma pauta musical, e ali está falando, indicando a pausa, a respiração, enquanto os instrumentos continuariam a tocar, ou enquanto se introduz ali uma doxologia, algo é dito, ou até um amém é dado após essa declaração, essa parte do louvor. Então, Abacuque, ele viveu no período em que a Babilônia, aos poucos, irmãos, estava dominando as nações. Nessa altura de Abacuque, a Síria já havia sido derrotada pela própria Babilônia. Então, aquilo que Naum havia profetizado já havia sido cumprido através da Babilônia. Destruiu Nínive e tomou o poder do Império Assírio e se tornou, então, a Babilônia foi se tornando cada vez mais poderosa, dominando todas as nações. Só que a Babilônia, quando Abacuque está profetizando, ela ainda não tinha invadido Judá, porque a primeira invasão ocorreu em 605 a.C. E o ministério dele, de Abacuque, acontece durante o reinado de Jeoaquim, que é o 18º rei de Judá, filho de Josias. Então lembra que vão ter 20 reis, é o 18º aqui. Porém, o poder da Babilônia estava se espalhando, e Abacuque sabia que a Babilônia destruiria Judá. Então, qual é a estrutura que a gente pode observar em Abacuque, na página 264? A gente observa essa estrutura, que nós temos 3 capítulos, e então essas divisões principais, 3 divisões principais. E aqui nós vamos ter algo muito interessante, porque esse livro aqui, de todos os profetas menores, ele é único. E por que ele é único? Qual é a particularidade desse livro? Porque nele o profeta
não fala aos homens sobre Deus. Em todos os outros, o profeta está falando aos homens sobre algo que Deus está dizendo, mas aqui há uma inversão. Deus, mas o profeta fala a Deus sobre os homens, não fala aos homens sobre Deus. O profeta está falando a Deus sobre os homens. E aí nós temos perguntas, e nós temos no capítulo 1 as perguntas de Abacuque, porque agora a bondade e a justiça de Deus vão ser questionadas pelo próprio profeta. Então, nós vamos trazer quais são essas perguntas de Abacuque. Mais uma vez, na página 265, você tem todo o livro esboçado, capítulos e versículos que pode facilitar o seu estudo, e eu estimulo vocês a estudarem mais profundamente cada um dos profetas. Então, quais são as perguntas de Abacuque, irmãos? Primeira pergunta de Abacuque também tem uma resposta de Deus. A pergunta dele, em Abacuque, no capítulo 1, do versículos 2 a 4, ela é assim: se Deus é santo, então por que ele não puniu Judá? Por quê? Porque Judá teve um rei lá, o Amazias, que era extremamente ímpio. Ele era tão ímpio que ele sacrificou o próprio filho a Moloque. Então ele fez algo abominável diante de Deus, e o Abacuque aqui está perguntando, por que lá naquele momento Deus não puniu Judá? E Deus responde, irmãos, no capítulo 1, dos versículos 5 a 11. Deus está dizendo que vai punir. Deus vai punir o pecado, mas ele vai fazer isso por meio do exército babilônico. Esses que já andavam dominando todos os outros reinos, ele chegaria lá. E ele, no verso 6, diz isso. Ele diz: pois eis que suscita os caldeus, é uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Então está dizendo, eles vão vir, e vão vir com muita violência. Então, todo o pecado, a idolatria, tudo a perversidade cometida em Judá, Judá vai ser punida, e Deus determinou que o exército babilônico seria usado para ser o juiz. Então, a primeira pergunta de Abacuque já teve resposta de Deus. Deus sempre anuncia, fala, meus irmãos, traz a sua resposta e a sua palavra, mesmo quando a resposta não é aquilo pela qual ele estava esperando. Então, é muito interessante Deus dizendo que ia fazer algo maravilhoso diante de toda aquela situação. E aí, tem uma coisa muito interessante aqui, que é a segunda pergunta de Abacuque. Aí Abacuque diz o seguinte, Deus também vai trazer a resposta. Segunda pergunta de Abacuque: se Deus é santo e justo, como ele pode usar um povo completamente pagão para punir Judá? Primeira pergunta era, por que o Senhor não pune Judá? Senhor, ele diz, eu vou punir. Vou usar o exército, e já estou te contando quem vai ser. Vou usar o exército babilônico. E aí agora ele pergunta, mas se o Senhor é santo e justo, como é que o Senhor pode usar um povo completamente pagão para punir o teu povo? E é isso no 12 e no 13 que ele diz. Ele diz no 3, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque toleras os que procedem perfidamente, te calas quando os perversos devoram aquele que é mais justo do que ele. Então ele está dizendo assim, o povo de Judá é miseravelmente pecador, mas os babilônicos são miseravelmente mais pecadores do que os de Judá. Como é que você vai usar um povo mais pecador para julgar o menos pecador? E a resposta de Deus é incrível, irmãos. Capítulo 2, do verso 2 até o versículo 20. Deus começa a mostrar para ele que a Babilônia é instrumento de Deus, mas da mesma forma que ele vai punir Judá, ele também vai punir a Babilônia. Ele vai trazer punição para a Babilônia. A Babilônia não vai sair ilesa de tudo que ela cometer, de tudo que ela fizer, como os assírios não saíram.
Então, Deus está dizendo que ele vai punir também a Babilônia. Ele usa a Babilônia como instrumento de juízo, não por causa da justiça da Babilônia, mas por causa da justiça dele. Ele vai usar a Babilônia para tirar o povo dele da terra, vai punir Judá pelos pecados, porque ele constantemente enviou os profetas, eles não quiseram ouvir, eles rejeitaram, eles disseram, vão embora, nós não ouviremos os profetas. E ele diz o seguinte, Deus vai punir a Babilônia. E aí o profeta fica pensando, e como é que fica então? E o Senhor diz no capítulo 2, no versículo 4, diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Esse povo é soberbo, a alma dele não é reta. Mas o justo viverá pela sua fé. Aquele que for justo vai viver pela sua fé. E aqui tem algo muito interessante, que é o versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Uma tradução aqui do hebraico diz o seguinte, que escreve a visão para que quem vê a visão corra com ela. Então aqui é uma forma de estimular o povo de Deus a caminhar junto com a visão de Deus, no tempo de Deus. Não se atrase, mas também não tente ir à frente de Deus. Deus tem o seu tempo, e no tempo de Deus todas as coisas vão ocorrer. Aí, meus irmãos, Abacuque faz uma oração, que é o capítulo 3. O capítulo 3 todo é uma oração, é um louvor que Abacuque derrama diante do Senhor. E nos 15 primeiros versículos, ele vai olhar para o passado. E Abacuque ele começa aqui a lembrar o êxodo do Egito, porque isso dá esperança e conforto para Abacuque. Por que Abacuque, olhando para o passado, daria essa esperança, irmãos? Porque o êxodo, a libertação do Egito, mostraram para Abacuque que Deus era onipotente, ou seja, Deus era todo-poderoso, mas era também amoroso e era fiel. E, portanto, o Abacuque poderia ter esperança nesse Deus também para o futuro. E aí, dos versos 16 ao 19, o que Abacuque vai fazer é olhar para o futuro. Ele olha para o futuro e ele vai destacar duas coisas no futuro. Ele destaca alegria e esperança. Então, a gente percebe isso aí dos versos 17 a 19 eu quero destacar, mas a partir do 16 ele vem falando de alegria e esperança. Onde é que a alegria e esperança vem na vida daquele que confia no Senhor? Vem quando aquele que confia no Senhor, ele não olha apenas ou tão somente as circunstâncias ao seu redor. Ele está confiando no Senhor, apesar de, ou ainda que. Você já prestou atenção nos ainda que nós temos na Bíblia? Abacuque, capítulo 3, tem um desse ainda que. Nós temos, Salmo 23 tem um ainda que lá. Então, nós temos muitos ainda ques na Bíblia para Deus nos mostrar que, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. E Ele é suficiente, o próprio Deus é suficiente quando nós olhamos para o futuro. Olha o destaque. Abacuque 3, de 17 até 19. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras. Aí no verso 18 ele vai dizer, mesmo assim, e tem mais do 17, é só um destaque, viu? Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele diz no 19, o Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. A corça que ele está falando aqui é a cabra da montanha, bom? E a cabra da montanha, ela salta, ela tem a capacidade de saltar sobre pedras. E o casco dela é preparado justamente para não escorregar sobre pedras, é se manter sobre pedras e saltar sobre pedras nos lugares altos. E isso é uma bela ilustração, que os pés do povo de Deus são tornados firmes e capacitados para andar sobre as pedras, quando em outra situação seriam escorregadias, mas Deus convida para chegar em lugares altos, ainda que tenha pedras pelo caminho. E nós temos, então, o propósito agora
o tema, o propósito, que você encontra na página 267 em relação a Abacuque. E Abacuque, ele vai relatar, irmãos, o seu questionamento da justiça de Deus, para provar que ele faria o que era certo para exercer juízo sobre Judá, e deveria ser louvado por quem ele é. Então, é isso que Abacuque chega à conclusão no final. Ele diz assim que ele ouve a voz de Deus e o íntimo dele se comove. Ele diz que ao ouvir a voz de Deus, ele tremeu, os ossos dele é a mesmo sentimento de Isaías. Isaías capítulo 6, da glória de Deus, ele diz assim, ai de mim, vou morrer. Aqui ele diz assim, eu senti a podridão nos meus ossos, meus joelhos vacilaram. E ele diz que ele tremeu o íntimo dele ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir e saber sobre o poder de Deus, a glória de Deus que seria manifestada, como Deus estava no controle de todas as coisas. E qual é a mensagem a ser aplicada? A resposta adequada, e nesse caso para nós, a um crente em relação a Deus, quando o crente não entende, quando ele não gosta, quando ele não concorda com aquilo que Deus está fazendo, é confiar nele, no Senhor, e louvá-lo sem reserva. Continue confiando, ainda que você não entenda. Às vezes você não gosta, às vezes você não concorda com aquilo que Deus está fazendo, mas sempre Deus já sabe todas as coisas. Tudo está diante dele muito claro. Ele já sabe todas as coisas e sabe, inclusive, aquilo que está reservado para nós e na sua bondade que Deus tem preparado para nós. Isso vai nos levar ao terceiro profeta, né, de 6, o terceiro profeta, que é o Sofonias. Sofonias está na página 269, aí do manual. E o profeta Sofonias, ele nasceu durante o reinado do maligno rei Manassés. Eu falei há pouco, né? Manassés, rei maligno ao extremo lá em Judá. E ele nasceu durante esse reinado desse maligno rei Manassés, e o nome dele, de Sofonias, significa o Senhor escondeu. E o sentido aqui é de ser guardado pelo Senhor. É interessante, porque rei Manassés está propondo e levando a nação a oferecer os seus filhos ao ídolo Moloque, oferecer o filho, queimando o filho em sacrifício a Moloque. E como esse Sofonias nasce nessa época, ele retém esse nome no sentido de escondido por Deus ou guardado pelo Senhor. E o Sofonias, ele era descendente do rei Ezequias, assim como o rei Josias. Então ele tinha aí uma linhagem. E capítulo 1, versículo 1, nós descobrimos, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cute, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui nós trabalharemos o tema de Sofonias também como o tema de Joel, que é o dia do Senhor. Então, na esperança do povo, o dia do Senhor seria o dia quando Deus julgaria os inimigos de Israel e estabeleceria o seu povo como o seu reino na terra. Lembra que eles eram nação santa, sacerdotes reais, uma nação sacerdotal. Mas a visão de Sofonias, irmãos, era o dia de ira e de juízo. Isso que representava o dia do Senhor. Sofonias 1,14, ele diz, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Então a gente pode aprender sobre a estrutura, né, sobre o livro através da estrutura, página 269. E aí nós temos nessa estrutura duas divisões principais para 3 capítulos. Nós temos juízo e bênçãos. Então nós temos aí muito claro juízo e bênçãos relatados pelo Senhor. Então vamos começar pelo juízo. Vai do capítulo 1 até capítulo 3, verso 8. Essa é a primeira divisão do livro. Ali, nessa primeira divisão, Sofonias primeiro enfatiza que o juízo de Deus, irmãos, será universal e que nenhuma pessoa ou nação escapará dele. Para aqueles que não buscaram o Senhor, ou para aqueles que voltaram as costas
que não voltaram as costas para o pecado, para seguir a Deus, não buscou o Senhor, não deu as costas para o pecado para buscar a Deus, o juízo de Deus será retribuidor. O que significa isso? Essas pessoas receberão exatamente aquilo que merecem. Capítulo 1 de Sofonias, versículos 2 e 3, diz assim: destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar, os que causam tropeço junto com os ímpios. Então, o dia do Senhor virá como julgamento sobre o pecado. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Como o povo de Deus vivia, naquele momento, em idolatria, vivia em incredulidade, indiferença moral e religiosa, o julgamento começaria pelo povo de Deus. Porque lá na frente, na carta de 1 Pedro 4,17, é isso que o apóstolo ensina. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro perguntaria séculos depois, então, do profeta Sofonias, irmãos. E como seria o povo de Deus começando o juízo por eles? Sofonias, Deus diz assim para Sofonias: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, o nome dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes. A terra precisava ser limpa. E o cumprimento próximo do dia do Senhor para Judá era o cativeiro babilônico. Porque a vinda dos caldeus contra Judá, que Abacuque tocou no assunto, resultaria na destruição de Jerusalém, na destruição do templo, na deportação daquelas pessoas, dos judeus, o reino do sul, da Judéia, de Judá para a Babilônia. Por isso que o profeta Sofonias insistiu para que o povo de Judá se arrependesse. Reúna e ajunte-se a nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Então, somente aquele que buscasse ao Senhor com humildade e verdade, confiando em sua proteção, escaparia. Busquem ao Senhor todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Porém, irmãos, aqui é uma nota, infeliz que nós ouvimos ao longo da mensagem dos profetas menores, que o povo de Deus não aceitou a repreensão, nem se arrependeu diante dele. Capítulo 3, 1 e 2. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém, não aceita a correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. E o Senhor continuava demonstrando misericórdia a cada dia, e mesmo assim, o povo não ouviu a sua voz. Olha o verso 5 do capítulo 3. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Esse é o cumprimento mais próximo lá. Mas o dia do Senhor também tem um cumprimento mais distante, irmãos. Ainda também haverá um cumprimento mais distante sobre o dia do Senhor, que será o julgamento representado pelo 7º selo do livro de Apocalipse, para representar um período dentro ali da grande tribulação, cujo propósito é de eliminar e punir, sobrevindo o juízo com ira somente. Sofonias 1,18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro, agora vê que agora ampliou, saiu só de Judá e diz, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. E é interessante que a profecia de Apocalipse confirma a profecia de Sofonias. Vamos conferir Apocalipse 6, 16, 17? Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, aqui em Apocalipse, irmãos, o Cordeiro diante do trono
ele está presidindo a abertura do 7º e último selo, de forma que o livro que estava selado na profecia de Apocalipse, ele estará completamente aberto. E assim, a força da ira de Deus, na sua plenitude, será derramada sobre a terra. Irmãos, nem Satanás, nem seus demônios, nem os homens poderão deter ou retardar a marcha dos juízos divinos, pois eles serão executados sobre todos os inimigos de Deus. Capítulo 3, verso 8. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então, já tendo observado o juízo, nós podemos passar para a segunda divisão do livro, irmãos, que o esboço nos propõe. E eu sempre lembro, na página 270, você tem todo o livro esboçado, né, capítulo por capítulo, com os destaques feitos, que pode ajudar no seu estudo pessoal e também na sua ministração, no seu tempo de ensino, e Deus pode te usar na obra dele grandemente. A segunda divisão do livro, nós temos o ensino de que o juízo de Deus pelos pecados não é um fim em si mesmo, mas é um meio para chegar a um fim. Qual é o fim desejado por Deus? Gerar arrependimento, para que o Senhor possa perdoar o pecado e restaurar as bênçãos. O julgamento de Judá, através da Babilônia, não anularia as promessas de Deus. Assim, se o juízo de Deus seria um castigo, apenas retribuição, ou seria purificação, que seria perdão dos pecados mediante o arrependimento. Isso dependeria de como as pessoas dariam atenção a Deus. O certo é que o Senhor purificaria para si mesmo um povo que seria reunido, irmãos, segundo a sua vontade. Purificaria para si um povo que seria reunido pelo seu poder. E ele faria isso com o remanescente de Judá. Olha o capítulo 3, verso 20, o que ele diz. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, o que o Senhor está prometendo aqui? Ele prometeu abençoar Judá, trazendo um povo que voltaria do cativeiro transformado para a terra prometida novamente, mas teria que ser transformado. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Então o Senhor também anunciou o plano dele, não só para Israel, mas para abençoar as nações, porque se tinha juízo para Israel, tem restauração para Israel. Se tinha juízo para as nações, terá restauração para as nações e bênção para as nações. E como é essa bênção que o Senhor dá para as nações, então purificarei os lábios dos povos, lembra muito Isaías 6, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Irmãos, dessa forma, Deus prometeu reinar entre o seu povo que havia sido alcançado, purificado e reunido diante dele. Olha o que diz Sofonias 3,17. Diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Então, quando a gente pensa aqui em Sofonias, nós temos um tema e um propósito. O tema e o propósito, você encontra na página 272, é que Sofonias profetizou o juízo de Deus no dia do Senhor para encorajar Judá a se arrepender dos seus pecados, de forma que Deus pudesse purificá-lo e preservá-lo em meio à destruição vindoura pela Babilônia. E qual é a mensagem a ser aplicada para todos nós? O objetivo de Deus, irmãos, não é simplesmente nos punir pelos nossos pecados, e sim, sempre, Deus tem o objetivo de nos purificar. Ele quer nos purificar dos nossos pecados. Por isso que Deus disciplina quem Ele ama, que é para treinar essas pessoas e nos treinar na justiça dele. Então, nós vamos, nesse momento, fazer
a transição, e neste momento eu vou fazer com que nós cheguemos ao final dessa aula 17, e tratamos desses 3 profetas, e você fica debaixo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus.